Olá, esse é um vídeo muito especial sobre o pinheiro negro. Fala pessoal, vamos começar o vídeo aqui, né? Depois dessa introdução do Bió, que agora ele trabalha para mim aqui no Viveiro. Vamos começar um vídeo muito especial, viu? Eu acho que faz tempo que eu não faço um vídeo tão detalhado ali de pesquisa. A minha edição não é tão boa, me desculpem, né? Mas assim, tão detalhado de pesquisa, indo atrás de documentos, eu já fui para Takamatsu para revirar alguns livros, e tem uma parada muito boa por aí, né? Esse vídeo, na verdade, vai ser um bônus para vocês, porque eu estou divulgando o meu curso de Pinheiro Negro, né? Que é o curso que, de fato, ele foi construído através de muita pesquisa, de discrepâncias, de coisas que eu analisava que não tinha saído do Japão para vir para o Ocidente, e naveguei durante esses últimos 6 anos ali, pesquisando sobre o Kuromatsu intensivamente. Então, nada melhor, né, do que fazer um vídeo dedicado ao Kuromatsu e falar sobre toda a história do Kuromatsu, tá bom? Então a gente vai falar aqui no vídeo sobre toda a história do Kuromatsu. Então eu vou fazer essa introdução, porque eu quero explicar algumas coisas que eu chamo de a teoria, né? A teoria, né? Relacionado a isso. O que seria esse a teoria? Na verdade, a teoria conta a história das interpretações errôneas do Ocidente em geral, não só o Brasil, sobre o que aconteceu no Japão. Até alguns japoneses não sabem também, né? E depois de muita pesquisa, de perguntar bastante, eu fui juntando algumas pontas soltas, né? Alguns pontos de discrepâncias e juntei, né, e fiz esse vídeo, né? Tem várias coisas que vocês vão ver aqui que vocês vão entender tudo que isso acontece. Você se lembra que muito tempo atrás, para quem gosta de Kuromatsu, você ouvia muito a palavra Mikawa. Mas o que é Mikawa? Mikawa, esse é o pinheiro negro Mikawa. Aí foi basicamente pensando sobre isso, falei assim, não, calma aí, as pessoas estão entendendo errado o que é Mikawa. Então preciso fazer um vídeo destrinchando todos os tipos de espécies de Kuromatsu. Existem várias espécies de Kuromatsu, né, que eu vou apresentar nesse vídeo uma por uma, né, e através dessa apresentação vocês vão entender melhor esse universo. Claro que existem muitos cultivares que estão, quer dizer, existem muitas mutações na natureza e algumas pessoas conseguem encontrá-la e transformar em cultivar e às vezes não, né? Então vocês têm que ver que coisas ainda serão inauguradas, algumas espécies ainda serão digamos assim, apresentadas, né? Como é o caso do Haru-chan, que a última vez que eu fui lá vi um pinheiro muito esquisito e perguntei de onde tinha visto, ele falou, não, um pinheiro especial mutante que eu vou ano que vem, inclusive me convidou até para a sua, como é que te chama? A sua inauguração, digamos assim. Isso é muito interessante, tá bom? Então, assim, eu quero primeiro comentar sobre essa teoria dos tipos de Kuromatsu, mas para isso eu preciso dizer para vocês, né, quantas áreas, quantas regiões os Kuromatsu são coletados no Japão, quantas regiões. Na verdade, tem uma colinha aqui para me ajudar, na verdade são 8 regiões, né? Eu vou falar uma por uma aqui, mas vai ter um vídeo explicando melhor detalhadamente. Só vou falar porque eu quero coligar as teorias através da história apresentada que eu apresentei aqui, através dos apunhados de matéria, livros e afins, né? São 8, então Sado, né? Shimane, Sanuki, Kashima, Kenkai, né, Mikawa, Kishu e Awaji, tá bom? Awaji. Só que algumas coisas que eu falei aqui, umas são cidades, né, outras são regiões, províncias, digamos assim, né, que existem províncias que eu disse aqui que não existe mais, hoje em dia não existe, como é o caso de Mikawa, né? Mikawa é uma região que tem várias prefeituras, várias cidades ali, né? É uma região que tem várias prefeituras, várias cidades, que tem uma história antiga. E Mikawa, hoje em dia, né, não existe mais, mudou. Agora faz parte, sobretudo, 3 prefeituras, mas a principal é Aichi, tá bom? Então, isso é importantíssimo se entender, tá bom? Eu vou falar o surgimento do porque as pessoas falam muito de Kuromatsu Mikawa, mas eles não entendem o que é o Kuromatsu Mikawa, tá bom? Antes de passar adentrar a explicação, preciso falar para vocês também que existe, eu não sabia disso na pesquisa indo para Takamatsu, eu consegui extrair, né? Existem 3 tipos de coletas, né? Tem o Yamadori, que você já conhece, que é o que você sobe na montanha para pegar árvore, tá bom? Tem o Shimaki, né? Que é quando você vai na ilha
pegar, né? Pegar as árvores. E tem o Jintenshi. Jintenshi é até um kanji usado que quer dizer bicicleta mesmo. Por que isso? Porque Jintenshi é quando você vai para a costa, para a praia, pegar a árvore. E geralmente esse tipo de coleta o pessoal fazia no passado, que não tinha trem tão bem definido, não tinha automóvel, na verdade. Trem tinha, né? Mas não tinha automóvel ali, então tinha uma certa dificuldade. Você tinha que ir de bicicleta. O pessoal ia de bicicleta, pegava o Yamadori, voltava, né, com a bicicleta. Aí, como ficou Yamadori bicicleta, Yamadori não, ficou a coleta bicicleta, aí eles chamam de árvores Jintenshi, né? Jintenshi, tá bom? Então é importantíssimo, né, vocês saberem disso. Os 3 tipos de Yamadori, né? 3 tipos de coleta, na verdade, né? Que é o Yamadori normal, que vocês conhecem, o Shimaki e o Jintenshi, que é o negócio da bicicletinha, né? O da ilha, você ia de barco e tal, inclusive eu visitei, eu mostro imagens aqui, eu visitando o cinturão ali das ilhas no mar interior de Seto, e você vê um monte de ilhas ali que o pessoal ia pegar muitas plantas, eram coletadas dali, tá bom? Isso é uma coisa, ó, a gente já sabe os 8 lugares, né? E os tipos de coleta, tá bom? Então agora eu vou entrar o quê? Agora eu vou explicar sobre a incógnita aqui. Tanto que eu coloquei incógnita, quando vocês vão ver o título, quando eu apresentar a história do Mikawa, que eu tirei do livro Kuromatsu, né? Esse aqui. Tá bom? Tem um trecho ali, um trecho ali, né? Que eu vou apresentar, eu coloco incógnita, né? Eu coloco incógnita por quê? Porque existe uma confusão no entendimento do que é o pinheiro Mikawa, tá bom? Para quem não sabe, essa região é muito famosa. Essa região porque grandes bonsaístas surgiram ali. Inclusive um senhor chamado Ono Yoneji, que era um bonsaísta que começou a caminhar pelos bosques, subir e começou a pegar muitas plantas para cultivar, extraindo sementes diretamente das árvores. Ele encontrava características latentes e características, mutações na natureza, e ele tentava criar uma cultivar dali, né? E isso por volta ali as datas vão estar todas certinhas, se eu errar eu corrijo aqui, mas por volta de 40, depois de 45, né? Ele fazia isso, e ele encontrou um tipo de pinheiro negro, né, que tinha agulhas extremamente pequenas, que ele chamou de Mikao Yatsofusa ou Yatsobusa. Yatsobusa eu vou falar aqui, né? Eu coloco sempre Yatsofusa e Yatsobusa porque às vezes quando tu vai transformar no Romandi, né, tem uns critérios fonéticos ali. Então eu vou colocar Yatsobusa aqui, né? Aí ele criou, então o Mikao na verdade era Yatsobusa. Ele deu esse nome Yatsobusa, que quer dizer anão mesmo, né? Mikawa não. Mikawa Yatsobusa, tá bom? Era o nome. Talvez o nome era até mais comprido, mas eu vou apresentar para vocês aqui. Na história lá vocês vão ver certinho, tá bom? E o senhor Ono, ele era um especialista em fazer plantas. Ele era um especialista em fazer plantas por semente, e estava testando a estaca também, o sashiki, a técnica de estaca, né? E estava indo, né, fazendo isso por volta, depois da Segunda Guerra, né? Ali por volta entre os anos de 45 até os anos 50, ele estava testando de tudo, né? E aí deu esse boom, o primeiro boom que eu chamo de folhas pequenas, foi esse aí. Por que teve essa necessidade, né, de tentar achar alguma mutação para melhorar o Kuromatsu? Porque nesse tempo não existia o Tainyo Mekiri, que é a técnica do ciclo das agulhas curtas, né? Como não existia, o Kuromatsu ele era deixado de segundo plano. Ninguém fazia muito Kuromatsu, né? A não ser, né, em Shikoku, né? E depois nas áreas que eram coletadas para fazer Niwaki, que seria aqueles pinheiros de jardim. Tinha alguma coisa do tipo ali. Mas ninguém se focava muito porque eles faziam técnicas no Kuromatsu, porque eles não conheciam o corte, para a planta nanicar, e eles deixavam sem fertilizante, eles regavam menos, e a planta ficava muito feia, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma planta, ainda bem que eu pude vasculhar e encontrar esses exemplos, né? Exemplos aqui de plantas antes de serem feitos Mekiri, e plantas que foram feitos Mekiri na época, nos anos 50, se eu não estou enganado. Olha aqui, esse é o exemplo.
Agora eu vou mostrar o exemplo de uma planta que foi feito o mequiri naquela época, uma que nunca tinha sido usado e naquela época. Então vocês podem notar que uma está com as agulhas muito grandes, né, e meio bagunçada. E a que está mais corretinha, mais formal, por conta de se fazer melhor a técnica, fundamentou melhor a estrutura, ela está com as agulhas menores, né? Então essa planta aí foi a primeira planta apresentada pelo Saishi Suzuki, né, na Kokofu. Ninguém deu muita bola porque o pessoal falou que era sorte, né? Então aqui eu vou explicar também, não agora, não vou entrar muito nesse mérito, mas vou explicar como surgiu a técnica do Meikiri Tiny Ho, né? Por que Meikiri Tiny Ho? Outro mito. Porque o Meikiri Tiny Ho é a técnica, o ciclo das agulhas curtas. Meikiri é qualquer corte apical. O nome da técnica toda é Meikiri, porque virou sinônimo, né? Então é bom entender isso, é o Meikiri Tiny Ho, que é a técnica que o Saishi Suzuki, né, inventou, que é a técnica de 2 ciclos de crescimento aproveitar. Então vocês viram uma planta que não era toda descabelada, agulhas grandes, né? E a gente viu aqui uma planta que foi dominado a técnica e tudo mais. Então assim, todo mundo, o senhor Ono queria corrigir isso, encontrou uma Yakisobusa, viu que ele poderia ter uma planta que ele tivesse uma agulha menor, porque ele não tinha técnica de ciclo das agulhas curtas. Então ele estava buscando esse Yakisobusa e gostou disso porque o pinheiro negro, ele queria um pinheiro negro meio goio, entendeu? Porque estava o boom do Yakisobusa do goio também. E ele falou, pô, encontrei. Beleza, olha isso, maravilha. Então, falam que a primeira, eu vou mostrar para vocês também, a matriz, né, que ele tirava essa planta, tinha casca muito rugosa, tinha características muito bacanas, muito marcantes. Ele viu essas características e tentou fazer um cultivar e conseguiu fazer, né, aprimorando ali, né, a planta para esse objetivo, né? Então isso foi muito decisivo mesmo. Tá bom? Então, só que o que aconteceu? Olha essa sacada. Tinha uma região que tem várias prefeituras que tinha alguns bonsaístas notáveis, como o senhor Ono Ioneji, ele era muito notável, mas tinha outros também. E ele conseguiu popularizar um tipo de espécie chamado Mikawa Yakisobusa, que era um que dava folha pequena. Isso ficou bastante popular na primeira metade dos anos 50, ficou puta popular, assim. E o pessoal decidiu, ele vendeu o peixe dele e ficou muito popular mesmo, né? Aí, só que houve um grande problema, porque antes as pessoas, o senhor Neji era um cara muito bom, mas ele era um cara que ele concorria muito, ele não ia para toca concorrer na Kokofu, esse tipo de coisa. Então, assim, ele não foi um cara que popularizou, ele popularizou, mas não tanto. E nessa época o pessoal era meio desconfiado com o Kuromatsu, né? Então, quem ficou a cargo de popularizar o Kuromatsu para bonsai mesmo foi o Saishi Suzuki. O Saishi Suzuki, para quem não sabe, né, vai aparecer aqui, ele inventou o método das folhas curtas, o Tiny Ho. Por volta de 1937, ele viu que alguns besouros estavam no verão comendo o broto, né, que tinha crescido ali no outono, na primavera ele estava comendo. Aí apareceu 2 brotinhos, que a gente faz até um mecaque hoje em dia, esses 2 brotinhos, né, apareceram e ele viu, opa, isso tem alguma coisa aí, que era mais curto, então ele conseguia fazer um ciclo que trocava as agulhas e sempre ficava agulhas curtas. Então ele criou o método, o Meikiri, que é conhecido no Brasil, que o Hidaka, né, introduziu, que é o Meikiri, que seria o Meikiri Tiny Ho, né? Ele criou esse método. Então quando ele começou a pegar pinheiros comuns ao redor ali de Mikawa, até outras partes, mas de Aichi, né, que agora, e ele começou a fazer trabalho com esses pinheiros comuns de agulhas curtas. Aí aconteceu uma confusão aí que eu quero que vocês prestem muita atenção. Isso pesquisa pra cacete pra mim entender isso. No mesmo boom do senhor Ioneji, né, que é o Ono, teve aí o Saishi Suzuki já vinha testando desde antes da guerra o Meikiri. Ele ficou em off testando alguns anos, para nos anos 50 ele começar a apresentar nas exposições. Tá me entendendo? Alguns livros dizem que é 1955, outros que é 1957. Eu perguntei pro filho dele, ele ainda não me respondeu, mas assim que ele responder, eu faço um videozinho curto aqui dizendo, né? Mas assim,
Então, assim, o senhor Ono encontrou uma cultivar que tinha agulhas curtas, e na mesma época, né, porque ele já estava treinando desde 37, nos anos 50, ele estava fazendo várias plantas ficarem com agulhas curtas através de um ciclo. Plantas comuns. Eu vou falar comuns porque elas não são uma mutação para que elas tenham folhas curtas naturalmente. Era a técnica que fazia isso. Aí houve essa confusão, porque o senhor Sai Suzuki, por volta de 1955 ou 1957, ele colocou a planta na Kokofu para apresentar para o mundo a técnica dele. Só que na primeira vez que ele foi aceita na Kokofu, só ser aceita, ele já ficou feliz. As pessoas não levaram tão a sério, como eu falo até no texto ali, né? Então o que aconteceu? Ele pegou, né? As pessoas não levaram tão a sério, né? Aí ele pegou e falou, pô, todo ano eu vou colocar umas plantas que eu estou trabalhando aqui no Meikiri, Tainho, todo ano eu vou colocar na Kokofu. Quando foi em 1900 talvez 56, porque fala na biografia que é um ano que passou, né? 56, talvez 58, né? Ele ganha a Kokofu, né? E ele fala assim, não, eu tô testando já há um tempo. As pessoas na primeira vez não acreditaram, não, isso foi sorte. Algumas pessoas mencionaram isso é até bem explícito. Foi sorte, né? E ele fica assim, calma aí, não foi sorte. Aí ele vai começando a ganhar e ele vai começando a ter prestígio. Só que o senhor Sai Suzuki, ele tinha muitas outras paixões, como gostava de Juniper e gostava também muito de Goyo. Ele, inclusive, foi um dos introdutores do Suiho Goyo, né, que é um tipo de Atsubusa muito bom, inclusive, que cresce relativamente rápido. Então, olha a sacada. Ele ficou estudando, começou. Tem um livro que inclusive o Kitano comprou, que é a história da família Suzuki, que eu vou utilizar algumas imagens aqui, para vocês saberem no período qual o tipo de planta que ele estava trabalhando, estudando o ciclozinho das agulhas curtas, tá bom? Vou colocar aqui, ele começou com umas simplesinhas, depois ele colocou umas melhores, tá bom? Algumas coisas aqui, ó. Então, assim, vocês verem essas plantas aí, né? Essa que ele estava testando. Então ele coloca na Kokofu e ganha. Quando ele ganha, ele populariza muito Mikawa, aquela de região de Aichi ali, que na época era Mikawa e depois se transformou para Aichi, né? Ele populariza muito, e todo mundo conhece através dele uma popularidade do pinheiro nunca antes vista. Isso faz com que as pessoas confundam o trabalho do senhor Ono Yoneji Mikawa, que tem aquela mutação, né, com folhas pequenas, com a popularidade do ciclo das folhas curtas, da técnica do Sai Suzuki. Então eles falaram assim, não, então ali é uma região que está produzindo Mikawa. Aí tudo ali é Mikawa, mas não. Tinha os comuns que estavam com o ciclo das folhas curtas por causa das técnicas do Sai Suzuki, e através do filho dele também, e os alunos deles, né? E tinha o Mikawa naturalmente, tudo mais. Só que nesse boom do Sai Suzuki, meio que misturou tudo. E o Mikawa foi apresentado dessa forma para o mundo, muito misturado, digamos assim, porque nessas 8, em todas essas 8 aqui regiões, existiam coletas. Todas essas 8 regiões existiam coletas. Nessas 8 regiões existiam mutações, poderiam existir folhas pequenas, mutações, e o que eu chamo de comunes, que é o pinheiro negro aparentemente normal, com uma folha, né, de 10 centímetros ali de tamanho, né, uma folha que você pode diminuir ela através de controles, né, tanto de adubação, enfim, né, e com tiny row. Então, isso eu tenho que deixar explícito. Então, cada uma dessas tem potencial para gerar. Tanto que esse primeiro boom do Yatsubusa, né, que é o Mikawa Yatsubusa, o pessoal de Shikoku ainda não tinha feito o boom deles ainda, que ia acontecer, né, porque teve esse boom em Mikawa, né, popularizou e teve essa confusão ferrenha através do Sai Suzuki com o Ono, né? Um estava desenvolvendo muitos pinheiros pequenos, com agulha pequena, que ele encontrou na natureza e replicou fazendo uma cultivar, e o outro pegou comuns, fez uma técnica, conseguiu um ciclo de agulhas pequenas e confundiu tudo. E como o Sai Suzuki ficou mais famoso por ter se colocado a cara para bater na Kokofu, aí houve essa confusão. Tudo que vinha de Mikawa era o pinheiro especial de Mikawa, mas não é bem assim. Aí eu preciso contar a história, para resumir, eu preciso contar a história também de Shikoku, de Takamado, de Kokobundi. Para quem não sabe, quem começou na verdade a coletar muito, antes de todo mundo quase,
o pioneiro de coletar coromate na natureza foi o pessoal da região de Cocobund, né? Foi o pessoal da região de Cocobund. Então esse pessoal ele começou a criar de fato, né? Ele começou a pegar, mas não tipo, existiam algumas pessoas, tipo o senhor Suezal, que criou, que eu vou apresentar para vocês, que ele foi que descobriu por volta de 1892, ele descobriu o Nishikimatsu, que era uma espécie que nem, tipo, no século XIX ele descobriu, né? Final do século XIX. Era uma espécie muito bacana, porque tinha aquela casca, o pessoal viu aquele atributo, ele retirou e começou a criar em campo. Tinha outras pessoas que faziam bonsai em campo também, mas a grande maioria do pessoal que começou a plantar pinheiros em campo, eles não plantavam para fazer bonsai, foi sem querer que eles se tornaram, converter ao bonsai. Eu vou contar essa história muito especial, eu até contei aqui, vocês vão ver no vídeo muito mais detalhada, que eles pegavam, né, eles faziam esses 3 tipos de coleta, né, que eu já citei aqui, e eles plantavam, né, as plantas. Só que eles usavam o daisugi. Para quem não sabe, daisugi é quando você faz uma árvore e tem vários galhos de sacrifício para fazer madeira para lenha. Para lenha não, para tábua, né, para tábua para construção. Só que eles pegavam essas coletas e plantavam para eles usarem a madeira para lenha, para aquecer. Para aquecimento. Então eles faziam, né? Eles faziam um galho de sacrifício que era maior, cortavam e deixavam sempre uma base. Aí eles cortavam e deixavam sempre uma base. Cortavam e deixavam sempre uma base. Então ia ficando uma base engordando e eles pegando madeira e deixando um galho de sacrifício. Isso fez com que acontecesse o quê? Eles simplesmente viram um potencial para bonsai naquilo e começaram a usar aquilo para ou inserir enxerto, porque o senhor Suezawa também, ele criou o enxerto para bonsai. Então ele descobriu, por volta de 1892, o Nishikimatsu, né? Só que ele viu que tinha alguns problemas, então ele criou, né? Porque já tinha técnicas antigas, né, do arroz ali, de fazer enxerto, ele transpassou isso para o bonsai e começou, né, a fazer em campo, a criar essa técnica em campo. E o pessoal começou a usar também essas bases, né, para fazer enxertar goyomatsu. Tanto que o Shikoku ali era conhecido muito pelos bonsais magníficos de goyomatsu, que eram enxertados em kuromatsu, para eles ficarem mais resistentes, entendeu? Porque sempre foi uma fraqueza do goyomatsu a raiz. Então, esse detalhe é muito importante, né? Porque é muito importante. Então, aí se converteu, triplicou o número de bonsaístas por conta dessa técnica. E por conta disso aí, dos caras usarem a parte do galho de sacrifício para fazer madeira. Né? E com essa, eu tenho outra observação ali. Com essa técnica, digamos assim, eles criaram outra técnica, que é o shumekiri. Né? Que o shumekiri, na verdade, é quando você faz um tipo de mikiri diferente para os campos. Né? O bonsai, ele para engorda e tudo mais. Aí o que aconteceu é o seguinte, eles criaram esse shumekiri, que era a forma deles, antes do senhor Saishi Suzuki pensar em criar o ciclo das agulhas curtas, eles queriam criar bonsai lá. Então eles criaram uma espécie de corte para que ele não era tão categorizado, né? Como o senhor Saishi Suzuki e o filho dele, o Chotaro, fizeram. Mas aí eles pegavam o crescimento e faziam eles faziam que nem pinheiros de jardim. Eles não faziam metsumi, deixavam o crescimento e aí no verão cortavam. Só isso para segurar. Só que essa técnica não era suficiente, porque ela crescia, os galhos se afastavam, a base encolhia e tudo mais. Eles queriam que se afastasse para cortar, para fazer lenha. Entendeu? Aí eles tinham muito problema. Só que como eles faziam a resolução desse problema do afastamento, eles faziam sempre enxerto. Aí eles deixavam usar para lenha, quando esse bonsai já estava com um corpo bacana, eles enxertavam o goio. Ficou essa proposta, entendeu? Essa foi a proposta. Porque eles não tinham o time do senhor Saishi Suzuki de fazer tudo e deixar tudo compacto sempre. Entendeu? Então isso tinha um erro nisso daí, mas era proposital, porque eles queriam criar vários galhos de sacrifício para lenha. Então essa sacada é uma sacada muito especial. Eu pesquisei muito para me saber disso, né? Foram muitas. Então você tem ali
uma forte conexão com o Shikoku, com a região de Aichi, porque até o Taihei Suzuki, que foi o pai do Yamadori moderno, ele ia muito para Shikoku, também tem umas paradas assim. Então, o Shikoku é um berço muito importante do bonsai. E eu tô aqui com o Ripa, que eu ganhei, eu sou o único ocidental que ganhou mesmo e trouxe para casa, né? Então isso é muito interessante, tá bom? Então eu dei uma resumida aqui e esse vídeo vai servir como promocional para me divulgar meu curso. Venham pro curso, viu? É um curso muito bom, vai ter um certificado muito especial para vocês. Algumas aulas serão vistas lá do Japão, rolê, vai ser bem bacana, tá bom? Eu tenho certeza que até esse vídeo aqui, não existe vídeo que nem igual esse lançado no YouTube, não existe. Isso é um trabalho de muita pesquisa mesmo, tá bom? Então eu dou um panorama rápido, agora vocês vão entrar nesse universo e vão saber um pouco mais da história. Então vamos recapitular certinho aqui, vocês vão ver a confusão que aconteceu com Mikawa, né? Vocês vão ver também que Takamatsu, eu vi perda, tinha 200 viveristas antes da guerra em Takamatsu que trabalhavam dessa forma da lane e do bonsai, né? Aí o que aconteceu, em 45, antes de 45, quando o Japão estava em guerra, eles não poderiam pegar para plantar bonsai, eles ficaram irritados, porque eles tinham que se focar em plantar alimento. E as autoridades mandaram queimar vários locais que tinham bonsai plantado no chão. Aí reduziu de 200 praticamente para 60 famílias só hoje em dia que restam. Foi muito por causa disso que os que foram atingidos com essa lei mesmo, nem voltaram. Alguns desses não voltaram, só algumas famílias resistiram, né? Nem voltaram para o bonsai. Algumas, né, não foi em todas as fazendas, mas foi em algumas, sabe? Eu acho, algumas foi feito isso. Essa é uma história até muito triste da história do bonsai de Takamatsu, tá bom? Então eu apresentei para vocês aqui uma viagem, eu me estiquei um pouco, me desculpem, mas agora vocês vão conhecer ela em detalhes, ouviu? E é isso, ó, vocês viram, conheceram sobre um pouco do Mikawa, sobre como surgiu as coisas em Takamatsu, né? E agora vocês vão navegar nos tipos de mutações, de cultivares, né, que aconteceu no bonsai, né? Os tipos de cultivares, tá bom? E naveguem, compartilhem o vídeo, eu nunca falo para compartilhar, mas compartilhem, que isso daqui é uma aula muito especial. Eu acho que não existe algum ocidental que fez alguma coisa assim parecida para o Pinheiro Negro relacionado a esses estudos tão profundos quanto eu estou fazendo, claro, com a ajuda de algumas pessoas, né, eu estou fazendo, e é isso, né, tenha respeito pela história e vamos que vamos, e qualquer coisa, até dia 5 você vai, até dia 5 ali, você pode se inscrever no meu, na minha nova turma do curso de Kuramatsu, tá bom? Muito obrigado. O pinheiro negro japonês é uma das árvores simbólicas do Japão e, com sua aparência imponente e cor verde escura, está profundamente envolvida na vida e na cultura do povo desde os tempos antigos. Amplamente distribuído desde o litoral até as áreas montanhosas, sua vitalidade para resistir a ambientes hostis inspirou admiração e se expressou em diversas formas na arte, na religião e na vida cotidiana. Neste vídeo, analisaremos o pinheiro negro japonês sob diversas perspectivas, desde suas características biológicas até seu significado cultural e o estado atual de conservação, com o objetivo de compreender melhor todo o contexto. O que é pinheiro negro japonês? É uma árvore alta e perene da família dos pinheiros que cresce selvagem, principalmente nas costas de Honshu, Shikoku, Kyushu e nas ilhas Tokara. Devido à sua forte vitalidade, é usada há muito tempo como uma árvore da sorte, simbolizando longevidade e prosperidade, sendo frequentemente usada como peça central de jardins japoneses e decoração para ocasiões comemorativas. Também é frequentemente plantada ao longo da costa para fins práticos, como controle de erosão e reflorestamento. Fora do Japão, cresce selvagem na Coreia. Quando nos referimos simplesmente a pinheiro ou pinheiro da praia, geralmente nos referimos a esta espécie ou ao pinheiro vermelho. Os nomes dos dois vêm da cor da casca, mas com o passar do tempo, a árvore adquire uma coloração marrom escura, e também existem espécies intermediárias, o que dificulta sua diferenciação.
Em geral, há mais pinheiros negros do que pinheiros vermelhos no oeste do Japão. Os pinheiros encontrados em locais pitorescos à beira-mar são frequentemente pinheiros negros, e os locais famosos incluem Amano Hashidachi, cidade de Miyazu, na província de Kyoto, Miho no Matsubara, cidade de Shizuoka, província de Shizuoka, Keri no Matsubara, cidade de Suruga, província de Fukui, e Niji no Matsubara, cidade de Karatsu, província de Saga. Miho, Keri e Niji no Matsubara são conhecidos como os três grandes pinheiros do Japão. Pinheiros negros são frequentemente encontrados em santuários e templos, mas isso se deve ao contexto histórico de que os japoneses os usavam como um local de descida dos deuses, Kageko, e também à crença de que os pinheiros negros são usados como árvores de fronteira plantadas na fronteira entre este mundo e o próximo. Há uma teoria de que a origem da palavra Matsu, pinheiro, é uma corruptela do significado de esperar pelos deuses, manter vegetação perene e folhas bifurcadas. As folhas têm de 10 a 15 centímetros de comprimento e 1 a 2 milímetros de largura e crescem aos pares. O outro nome, Otokomatsu, pinheiro macho, vem do fato de as folhas serem mais grossas e longas que as do Akamatsu, também chamado de Onnamatsu, pinheiro fêmea, e de serem geralmente fortes. As pontas das folhas são pontiagudas e semicirculares, em seção transversal. É uma planta monóica e flores ovais que surgem em abril e maio. As flores masculinas são amarelas e as femininas são marrom arroxeadas, o que as torna fáceis de distinguir. Mas as flores masculinas são muito mais numerosas e as femininas são mais difíceis de encontrar. Os pinheiros negros têm flores polinizadas pelo vento, o que significa que são polinizadas pelo vento, mas têm a propriedade de polinização cruzada, o que significa que polinizam preferencialmente o pólen de outras árvores que não as suas. Para evitar polinizar o seu próprio pólen o máximo possível, as flores femininas florescem mais tarde do que as masculinas e numa posição mais alta. As pinhas que se formam após as flores femininas são maiores que as dos pinheiros vermelhos. Tem formato oval de 5 a 7 centímetros de comprimento, com ponta pontiaguda e amadurecem no outono do ano seguinte à floração. Não são comestíveis, mas aves selvagens como a gralha comum, a gralha malhada e o chapim carvoeiro gostam de comê-las. Aliás, as pinhas verdes imaturas são chamadas de Shinchijiri ou pinhas verdes. Como o nome Kuromatsu, pinheiro negro, sugere, a casca é preta e se estende em um padrão de casco de tartaruga à medida que a árvore envelhece. O tronco é propenso a encurvamentos, mas pode atingir um diâmetro máximo de cerca de 1,5 m a 2 metros. A qualidade da madeira é semelhante à do Akamatsu, ou pinheiro vermelho, tornando adequada para uso como material de construção. Geralmente é resistente e tem um forte aroma de resina de pinheiro, mas os pinheiros negros, que são particularmente oleosos e têm belas cores, são apreciados como pinhos gordos, para uso em pilares de alcova, estruturas de degraus e artesanato popular. Existem cerca de 200 espécies de pinheiros no mundo, excluindo variedades hortícolas. 22 dessas espécies crescem selvagens no Japão. Clube de Imprensa de Ciência, Universidade de Osaka. Clube de Imprensa de Educação de Osaka. 24 de janeiro de 2014. Museu de História Natural de Osaka. Minoru Tsukakoshi, Departamento de Pesquisa de História Geológica. Esclarecendo a origem e a história do cultivo do pinheiro negro no arquipélago japonês. O pinheiro negro japonês é uma planta comumente encontrada nas costas do Japão, mas suas origens não eram bem compreendidas.
Recentemente, um estudo conjunto de fósseis de pinheiros realizado pelo Museu de História Natural de Osaka e pela Universidade de Kanazawa revelou que os ancestrais do pinheiro negro japonês migraram do continente eurasiano para o Japão há cerca de 17 milhões de anos, e que o pinheiro negro japonês se originou há 2,7 milhões de anos. O arquipélago japonês é conhecido como um dos principais locais do mundo em diversidade vegetal, e isso é extremamente importante, pois foi o primeiro a mostrar claramente que parte da base dessa diversidade foi formada no Mioceno. Este estudo utilizou espécimes de coleção Shigeru Miki, abrigada no Museu de História Natural de Osaka. O Dr. Shigeru Miki foi professor da Faculdade de Ciências da Universidade da cidade de Osaka e pesquisador de fósseis de plantas, famoso pela descoberta da Metasequoia. Espécimes abrigados em museus são extremamente importantes, não apenas porque servem como evidência para artigos já publicados, mas também porque, como neste caso, podem ser a porta de entrada para novas pesquisas. Esta pesquisa foi publicada no Journal of Plant Research, publicado pela Sociedade Botânica do Japão, fundada em 1882, e pela Springer. O artigo é intitulado Registros fósseis da subseção Pinus do Cenozoico do Japão. Yamada T, Yamada M, Tsukagoshi M, e pode ser consultado através do link da Springer. Versão eletrônica lançada em 9 de janeiro. O artigo foi publicado no volume 127, edição 2, uma edição especial sobre pesquisa de fósseis de plantas. Para a capa desta edição comemorativa, o espécime de Pinus maculatus, recentemente descrito pelo Dr. Shigeru Miki, foi selecionado como o fóssil de planta mais impressionante descrito em todos os 127 volumes do Journal of Plant Research, incluindo os periódicos botânicos que o precederam. Este espécime também está exposto no Museu de História Natural de Osaka, de sábado, 25 de janeiro de 2014 a domingo, 25 de maio de 2014, os fósseis de pinheiro negro japonês e pinheiro japonês, ambos da coleção Miki Shigeru, que foram investigados neste estudo, foram exibidos no Nauman Hall, no primeiro andar do edifício principal do Museu de História Natural de Osaka. O pinheiro negro é uma planta representativa da vegetação costeira japonesa e está profundamente ligado à nossa cultura. Por exemplo, o pinheiro de Miho, no Matsubara, que se tornou um tema quente há alguns anos, é um pinheiro negro, e o pinheiro negro é uma parte essencial das decorações Kadomatsu que decoram as entradas durante o Ano Novo. No entanto, não se sabe ao certo quando o pinheiro negro começou a ser cultivado no Japão, nem quais espécies eram seus ancestrais. Um grupo do Museu de História Natural de Osaka e da Universidade de Kanazawa investigou fósseis do gênero pinheiro e revelou que o pinheiro negro japonês surgiu no Japão há cerca de 2,7 milhões de anos. Eles também descobriram que o ancestral do pinheiro negro japonês era uma espécie fóssil de pinheiro do Fuji, que migrou do continente para o Japão há cerca de 17 milhões de anos, durante o Mioceno do período Neógeno da Era Cenozoica. O arquipélago japonês é atualmente conhecido como um dos principais polos de diversidade vegetal do mundo. Este resultado é notável por ser o primeiro a demonstrar claramente que pelo menos parte da base da diversidade vegetal atual foi formada no Mioceno. Este resultado foi publicado na edição de março de 2014 do Journal of Plant Research, publicado pela Springer, em uma sessão especial intitulada Paleobotânica, Histórias Antigas, mas Novas sobre Diversidade Vegetal. As origens do pinheiro mais famoso do Japão, o pinheiro negro, não são bem compreendidas. O pinheiro negro japonês é uma árvore conífera do gênero Pinus, amplamente distribuída ao longo da costa do Japão. É uma planta muito familiar para nós, pois é usada nas decorações Kadomatsu feitas nas festas de Ano Novo. O pinheiro negro japonês
tem a característica de duas folhas presas ao galho em um par e é classificado no subgênero Pinus, seção Pinus. Subseção Pinus, juntamente com outras plantas do gênero Pinus que apresentam a mesma característica. Como o pinheiro negro japonês é distribuído principalmente no Japão, acredita-se que tenha evoluído para uma espécie no Japão. No entanto, não estava claro quando o pinheiro negro japonês surgiu e por muito tempo a espécie que era o ancestral do pinheiro negro japonês também era desconhecida. Usando a coleção Shigeru Miki para determinar o período de emergência dos pinheiros negros. O falecido Dr. Shigeru Miki, professor da Faculdade de Ciências da Universidade da cidade de Osaka, famoso pela descoberta do fóssil vivo Metasequoia, coletou com energia fósseis de plantas de todo o arquipélago japonês e lançou as bases para a pesquisa sobre a história da vegetação cenozoica no Japão. Os aproximadamente 25.000 espécimes de fósseis de plantas que ele coletou são conhecidos como a coleção Shigeru Miki. Esses cones estão abrigados no Museu de História Natural de Osaka, e essa coleção é um dos principais materiais paleontológicos do Japão. Para descobrir quando o pinheiro negro surgiu, primeiramente buscamos fósseis de pinheiro negro entre os fósseis de pinheiros da coleção Shigeru Miki. Em seguida, examinamos a idade dos estratos dos quais os fósseis foram coletados com base em mapas geológicos e outras literaturas. Como resultado, podemos determinar pela primeira vez que o pinheiro negro surgiu há cerca de 2,7 milhões de anos. O ancestral do pinheiro negro está entre as espécies fósseis encontradas no Japão. Então, quando o ancestral do pinheiro negro apareceu no Japão? O pinheiro negro é distribuído principalmente no Japão e nenhum fóssil foi encontrado fora do Japão. Portanto, é natural pensar que o ancestral do pinheiro negro foi introduzido no Japão há mais de 2,7 milhões de anos e que o pinheiro negro evoluiu no Japão a partir desse ancestral. Em outras palavras, o ancestral do pinheiro negro deve estar entre as espécies fósseis encontradas no Japão. Como identificar espécies ancestrais? Há muito se sabe que os canais de resina, vias pelas quais a resina do pinheiro passa, nas folhas do pinheiro negro japonês não entram em contato com a epiderme. Recentemente, relações filogenéticas dentro da subseção Pinus foram elucidadas com base em sequências de DNA, e foi demonstrado que essa característica é observada apenas no pinheiro negro japonês e suas espécies intimamente relacionadas. Por exemplo, embora seja uma espécie da mesma subseção Pinus, os canais de resina nas folhas de Pinus desiflora, que é filogeneticamente distante do pinheiro negro japonês, entram em contato com a epiderme. Em outras palavras, o arranjo dos canais de resina nas folhas é a chave para encontrar as espécies ancestrais do pinheiro negro japonês. Ancestral do pinheiro negro japonês descoberto em estratos de 17 milhões de anos. Observar canais de resina em folhas não é uma tarefa fácil, pois, na maioria dos fósseis de plantas, os tecidos internos são decompostos durante o processo de fossilização. De fato, muitos fósseis de folhas de pinheiro foram relatados em estratos cenozoicos no Japão, mas não se conhece nenhum exemplo em que as características anatômicas tenham sido bem preservadas. Foram coletadas um grande número de folhas de pinheiro Fuji com preservação quase perfeita de suas características histológicas de uma camada de rocha do Mioceno do período Neogeno, aproximadamente 17 milhões de anos atrás. Distribuídas na cidade de Mizunami, província de Gifu, como os canais de resina dessa folha não entram em contato com a epiderme, o pinheiro Fuji é considerado um parente próximo do Kuromatsu. Acredita-se que o pinheiro Fuji tenha se tornado quase extinto na época do surgimento do Kuromatsu, há cerca de 2,7 milhões de anos, e que tenha desaparecido gradualmente em uma evolução do Kuromatsu. A época em que o pinheiro negro se diferenciou em espécies coincide com a época em que as geleiras começaram a se formar no continente. O pinheiro de Fuji, por outro lado, parece ter preferido um clima ligeiramente mais quente do que o atual Japão. Se for esse o caso, é possível que o resfriamento do clima tenha promovido
a diferenciação do pinheiro negro em espécies e causado sua extinção. Importância deste estudo: feixe vascular, estrada de resina, endotélio. O arquipélago japonês é conhecido como um dos locais com maior diversidade vegetal do mundo. No entanto, não há uma evidência direta sobre quando e como a base dessas diversidades se formou. Esta descoberta é muito importante, pois demonstra filogeneticamente pela primeira vez que parte dessa base se formou no Mioceno. As pinhas de Fuji são muito semelhantes às espécies atualmente distribuídas no sul da China, e acredita-se que o próprio pinheiro de Fuji tenha evoluído a partir de uma espécie continental. Isso sugere um cenário em que a formação de espécies endêmicas no Japão se acelerou à medida que o arquipélago japonês se separava do continente. Esse cenário pode ser verificado investigando se o pinheiro de Fuji ou espécies intimamente relacionadas que serão encontradas em países vizinhos no futuro. Local de produção: cidade de Mizunami, prefeitura de Gifu, camada de argila da cerâmica Tokiguchi, período neógeno, cerca de 10 milhões de anos atrás. Colecionador: Shigeru Miki, Museu de História Natural de Osaka, coleção Miki Shigeru. A descoberta do método de folhas curtas para pinheiro negro. Foi um besouro comedor de brotos que ensinou o método das folhas curtas. Por volta de 1937, os insetos se espalharam pelo jardim da Juen, causando sérios danos, e ele lamentou o estado lamentável dos pinheiros negros, cujos brotos novos haviam morrido devido à deterioração. No entanto, um dia ele notou que pequenos brotos laterais haviam brotado nas áreas que haviam sido comidas por insetos, e observou o crescimento dos segundos brotos. Quando chegou o outono, ele notou que as folhas dos brotos novos, que não haviam sido comidos pelos insetos, eram longas, enquanto as folhas dos segundos brotos eram visivelmente mais curtas em comparação. A pesquisa sobre o corte de brotos resultou em uma espécie de árvore que é dramaticamente mais fácil de cultivar. Inspirado pelos danos causados pelos insetos nos brotos, o Sr. Saichi Suzuki perguntou-se o que aconteceria se cortasse os brotos artificialmente, e no ano seguinte decidiu tentar cortar todos os brotos, com a intenção de sacrificar uma árvore que não importasse que morresse tanto. Os resultados foram inesperadamente bons e, a partir de então, continuou pesquisando sobre a poda de brotos. Naquela época, o pinheiro negro era cultivado sem fertilizantes e apenas com pequenas quantidades de água para impedir o crescimento das folhas. Essa técnica é chamada de Yasezukuri, que requer aumentar o intervalo do transplante e diminuir o fertilizante para danificar a planta. Como resultado da pesquisa sobre poda de brotos, tornou-se possível dar à árvore força para produzir segundos brotos e controlá-la com bastante fertilizante e água, o que a transformou em uma espécie muito mais fácil de cultivar em termos de desenvolvimento de galhos e árvores do que antes. Reflexões sobre o bonsai Kuromatsu. A praia de areia branca e o verde exuberante dos pinheiros negros são o cenário que simboliza a terra dos pinheiros. Desde os tempos antigos, os pinheiros têm sido apresentados em canções, poemas e pinturas. No entanto, quando Saichi entrou no mundo do bonsai, os bonsais de pinheiro negro não eram muito respeitados, e mesmo quando colocados à venda, estavam em um estado terrível, onde ninguém os comprava. Naquela época, o pinheiro branco japonês estava no seu auge, e muitos pinheiros negros eram usados como blocos de enxerto para engrossar os pinheiros brancos japoneses. Vendo o fraco desempenho do pinheiro negro, Saichi se perguntou por que o Japão, conhecido como a terra dos pinheiros negros, este não era reconhecido com força no mundo do bonsai. Ele queria, de alguma forma, trazer o pinheiro negro, que na época tornou-se uma especialidade da região de Mikawa, para o mundo. Ele estava pensando em como fazer os entusiastas do bonsai gostarem de cultivá-los.
Depois de refletir, ele chegou à conclusão de que não havia outra maneira a não ser pesquisar e aprimorar o método de encurtamento das folhas do pinheiro negro, que ele havia descoberto, por acaso, recentemente incorporar a beleza que nunca se sacia com a apreciação, até que o Kuromatsu Bonsai foi introduzido ao mundo. Desde então, o Sr. Site continuou comprando, pesquisando e cultivando pinheiros negros bem formados. Após continuar com isso por cerca de 6 a 7 anos, quando os resultados do método de folhas curtas começaram a aparecer, iniciou um novo projeto para inscrever um pinheiro negro lindamente formado, cultivado com o método de folhas curtas na exposição de bonsai de Kokofu. Com o apoio de um famoso fã de bonsai local, continuou comprando e cultivando materiais com potencial para se tornarem famosos e, finalmente, em 1957, conseguiu inscrever um na 31ª Exposição de Bonsai de Kokofu. Embora tenha participado com grande emoção, o mundo não percebeu imediatamente seu esplendor. Isso se deve a críticas como: "Isso só foi possível por acaso, e somente este ano. Não é possível cultivá-lo assim todos os anos", e etc. Bonsai de pinheiro negro ao amanhecer. Em resposta a isso, Saichi Suzuki inscreveu a mesma árvore com o mesmo nível de acabamento na exposição de bonsai de Mitsukoshi no ano seguinte. A partir de então, ele inscreveu diferentes árvores Kuromatsu na exposição de Kokofu a cada ano. Como resultado, o início da década de 1950 marcou o surgimento do bonsai Kuromatsu. Desde então, um método de folhas curtas para o bonsai Kuromatsu tornou-se amplamente conhecido no mundo do bonsai, e agora, quando falamos em Kuromatsu, pensamos em brotamento, e esta se tornou uma técnica comum. Mikawa Yatsubusa incógnita. O ancestral do Kuromatsu Yatsubusa ou Yatsufusa foi descoberto após a guerra, na década de 1945, e propagado por pioneiros na região de Toyohashi, na província de Aichi. Embora influenciado pelo boom da Yatsubusa da época, era diferente do boom da Yatsubusa geral de Ezomatsu e Goematsu, que eram especulativos em relação à cor e buscavam espécies raras, e foi propagado por entusiastas como parte do hobby de cultivar seu Kuromatsu favorito. As primeiras sementes foram semeadas em 1949. A época mais ativa para a semeadura e o cultivo de mudas foi provavelmente nas décadas de 1950 e 1960. A maioria das mudas cultivadas nos primeiros dias não recebiam o nome da variedade. No entanto, eram chamadas de Kuromatsu Yatsubusa. As mudas cultivadas naquela época têm hoje de 40 a 50 anos. Infelizmente, para o Kuromatsu Yatsubusa ou Yatsufusa, a realidade é que não existem muitos exemplos de árvores lindamente cultivadas. Quando pensamos no porquê disso, podemos ver a complexa interligação entre o cultivo do Kuromatsu e a história do mundo do bonsai. Um dos fatores infelizes foi que o auge do período do cultivo de mudas de Yatsubusa ou Yatsufusa coincidiu com o boom do tronco reto, Shokan. Desde a década de 1965, embora uma variedade de formatos de árvores tenha sido observada em pinheiros negros comuns, cultivados a partir de mudas, a maioria das árvores Yatsubusa ou Yatsufusa tem tronco reto e foram conduzidas de maneira padrão, como removendo folhas em 3 lados. Isso faz com que todas pareçam mais ou menos semelhantes. Embora reconheçamos os esforços dos nossos antecessores, somente as gerações futuras poderão corrigir esse defeito. A disseminação do método de folhas curtas de Kuromatsu, que facilitou o cultivo de espécies comuns como folhas curtas, também pode ter tido um impacto.
Houve também uma reação negativa ao boom da Yatsufusa. Muitas pessoas não gostavam nem um pouco do nome Yatsubusa. Após a década de 1975, quando a população de bonsai se expandiu rapidamente, as mudas de Kuromatsu se tornaram populares em todo o país, e um grande número de mudas foi produzido. Origem do pinheiro negro, Yatsubusa ou Yatsufusa. A maioria das árvores Yatsubusa ou Yatsufusa existentes foi coletada da árvore ancestral, cuja foto é mostrada aqui. Os detalhes da descoberta da árvore ancestral foram apresentados na edição de dezembro de 1945 da revista Bonsai, em um artigo intitulado Uma mesa redonda sobre o pinheiro de Mikawa, espécie rara. E ela foi descoberta pelo Sr. Yoneji Ono em 1948. Desde então, o Sr. Ono tem sido a força motriz por trás da coleta de sementes, mudas e seleção de plantas superiores. O Sr. Ono é considerado o pioneiro das mudas de pinheiro negro e do cultivo de Hatsubasa, tendo nascido em 1900, ano de falecimento desconhecido. Ele foi premiado pela associação por suas contribuições em desenvolvimento do mundo do bonsai. Ele é o criador do pinheiro negro Yatsubusa Banshō. A coleta de sementes da árvore ancestral continuou por cerca de 10 anos até que as mudanças de galhos da árvore ancestral foram arrancadas pelos fortes ventos do tufão da Baía de Ise em 1949. Durante esse período, Ono, Ikeda Asajiro, Ito Yasuji, Kaneko Kikuji, Takahashi Takashi, Yamamoto Kotaro, Kawai Jisaburo, Tsujimura Misao, Ogawa Kyoichi, Amano Michiharu, Fujishiro Takeshi, Makino Michiharu, Kato Toka, Kato Akira em sua juventude, Makino Takedi e outras pessoas que participaram da mesa redonda mencionada trabalharam na propagação por mudas e melhoramento genético. Estacas também foram tentadas, mas a taxa de sucesso e o crescimento das raízes foram ruins. E concluiu-se que a melhor maneira de propagar as mudas posteriormente era por enxertia, ou enxertia principal, ou alporquia, mas isso não era feito com frequência. O ancestral do Yatsubusa ou Yatsufusa, Kuromatsu estilo Toyohashi, na edição de dezembro de 1954 da revista Bonsai, uma mutação de ramo de uma grande árvore Kuromatsu, conhecida como árvore petrificada. O diâmetro da base da mutação do ramo era de cerca de 30 centímetros, mas o próprio peso do ramo o fazia pender tanto que tocava o chão, e as folhas estavam tão densamente sobrepostas que pareciam um telhado de palha. Embora existam diferenças na qualidade da natureza, a maioria deles são pinheiros negros comuns, e a espécie Yatsubusa ou Yatsufusa, originária da região de Tokai, incluindo Toyohashi, é superada em número e se perdeu no oceano de pinheiros negros comuns cultivados a partir de sementes sem que seu charme seja reconhecido. No entanto, seria uma pena deixar que o Yatsubusa ou Yatsufusa Kuromatsu, que nossos antecessores criaram com tanta dificuldade, fosse enterrado dessa forma. Os brotos de Yatsubusa ou Yatsufusa são muito bons, não crescem muito e as folhas são curtas e rígidas em comparação com as variedades normais. As pontas dos galhos se soltam naturalmente, mesmo sem poda, facilitando o cultivo, e a poda dos brotos permite aumentar o número de galhos em um período ainda mais curto. É possível criar todos os tipos de formatos de árvores e, quando trazida para dentro, a casca mostrará sinais de envelhecimento com uma rapidez surpreendente. Árvores maduras crescem bem e densas, tornando-se um material ideal para amadores que querem se divertir criando. Muitas pessoas gostam da aparência uniforme de variedades comuns que foram podadas e cultivadas com folhas. No entanto, a impressão das pontas dos galhos das árvores Yatsubusa ou Yatsufusa, que não foram podadas e apresentam galhos naturalmente soltos, é ligeiramente diferente. As folhas das árvores Yatsubusa e Yatsufusa são uniformes no geral,
com cada broto apresentando certo comprimento, tão uniformes que as folhas das árvores podadas podem às vezes parecer arrumadas demais. A uniformidade das folhas e brotos é o charme único do Yatsubusa ou Yatsufusa. Embora o método de cultivo seja o mesmo da variedade normal, é preciso ter cuidado para extrair o melhor da espécie. Assim como existem diferentes métodos de cuidado para o Goyomatsu japonês comum e o Yatsufusa, é especialmente importante fazer cortes que correspondam ao número de gemas. Cortes insuficientes enfraquecem os flancos. As árvores Yatsufusa tendem a brotar troncos, então uma vantagem é que podem ser podadas facilmente. Mas, uma vez que um galho do flanco é cortado, levará um certo tempo para se recuperar, então é melhor não deixá-lo enfraquecer. A Yatsubusa ou Yatsufusa pode ser cultivada sem poda ou remoção de folhas velhas, e sua manutenção pode ser feita apenas por meio de estacas. Com um método de folhas curtas tão difundido, suas vantagens e apelo guardam um grande valor oculto. Kuromatsu Nishikimatsu. Nishikimatsu é uma variante do Kuromatsu e possui uma casca característica com saliências aladas. O apelo desta variedade é a sua esplêndida casca rachada e a sua aparência de extrema idade. Os exemplos mais valorizados de Nishikimatsu são aqueles com casca dura que se projeta do solo em um formato geral lindamente formado. A casca do Nishikimatsu desenvolveu-se de forma anormal na camada de cortiça e produz mais casca do que a porção lenhosa, pelo que a casca sobressai como projeções semelhantes às asas. Essa característica artística de Kuromatsu não pode ser vista à primeira vista quando a árvore cresce naturalmente. Por volta de 1890, um método de propagação de enxertos foi desenvolvido e compartilhado por Kiichi Suezawa em Kokubundi. Suezawa descobriu que a espécie nas montanhas de Kokubundi, tornando possível a produção em massa de Nishikimatsu. Existem muitas variedades de Nishikimatsu, incluindo o mais popular Kyoko, que apareceu no final da década de 1950, e as variedades são divididas aproximadamente em tipos de botões brancos e vermelhos. Entre elas, a Yume Nishiki, registrada em 2000, é uma variedade apelativa e notável. Possui características como casca dura com rachaduras dinâmicas, maravilhosas agulhas grossas de um verde profundo e a capacidade de desenvolver rapidamente um tronco grosso. Além do método de enxertia em contato com o porta-enxerto, a propagação a partir de estacas é possível em algumas variedades de Kuromatsu. Para o cultivo de árvores, o importante não é selecionar os galhos muito cedo, mas concentrar-se na formação do tronco quando se trata de uma muda. Olha aqui, ó, os cotobukis aqui tem algumas variedades, ó. Kotobuki aqui, né? Na verdade, esse daqui é Senjumaru, não é Kotobuki. Esse aqui é o Senjumaru. Eu vou atrás aqui do primeiro Senjumaru. Deve estar por aqui, é. Tá aqui, ó. Essa é a árvore que é uma das mais importantes da história da mutação dos pinheiros negros. Essa árvore aqui. Kuromatsu Kotobuki Yatsubusa Senjumaru. Tadashi e Tadahito Ayada cultivam Kuromatsu Kotobuki Yatsubusa no Jardim de Bonsai de Ryoshoen, na cidade de Kokubundi, em Takamatsu. Tadashi encontrou uma mutação de Kuromatsu Kotobuki, cujo ramo superior mudou para Senjumaru em seu jardim em 2004. Ela foi chamada de Senjumaru. Agora há uma árvore-mãe cuja parte inferior é Kotobuki e a superior é Senjumaru. Forma de árvore completa rápida. O Senjumaru tem muitos pontos positivos. Este tem muitos brotos e é fácil de desenvolver galhos. As agulhas verdes escuras são curtas e grossas. Além disso, o desenvolvimento completo da forma da árvore é rápido, permitindo que as pessoas a apreciem facilmente.
Também é popular em outros países. É especialmente adequada para shorin. Tadashi, conhecido como mestre de Tsugiki, cultiva Senjumaru com Tsugiki. Ele utiliza a técnica Teitsugi, que enxerta no ponto inicial das raízes. A melhor época para isso é fevereiro e março de cada ano. No jardim, eles dão importância ao cultivo de bons materiais. Geralmente, cultivam a muda enxertada em um kuromatsu de 2 anos em um vaso e a enviam no outono seguinte. Há um Senjumaru que foi plantado em um vaso cerca de 2 anos após a enxertia e vem sendo cultivado no jardim. Ele tem cerca de 10 anos e o Mikigamai recebe a atmosfera digna. Árvore completa e Sashiki. Tadahito organizou as formas das árvores que Tadashi enxertou. Agora, como parte da próxima geração do jardim, ele aprende a técnica de Tsugiki. Eles dizem: temos que cultivar os bons materiais e entregá-los às pessoas com habilidades de alto nível. Tadahito também tem sua própria visão de futuro. Cerca de 19 anos antes, Tadashi enxertou um Senjumaru em um kuromatsu antigo. Tadahito às vezes cuida dele como tesouras. Em seu plano, um de seus projetos futuros é criar a árvore completa como esta. Outro é desenvolver um método de cultivo por sashiki. Ele diz: não conseguimos ver o ponto enxertado do sashiki, então sua classificação é maior que a do tsugiki. Também é desnecessário usar o porta-enxerto. No entanto, às vezes, as árvores com agulhas grossas não conseguem desenvolver raízes. A lenda diz o seguinte, que ela deu embaixo o kotobuki e em cima ela deu o Senjumaru, né? Pode ver, aqui ainda permanece o galho de kotobuki ainda. Exatamente, o Senjumaru partiu, veio de um kotobuki. Aí olha aqui, ó, aí em cima, né, ela veio com o Senjumaru. Então essa é a primeira árvore de todos os Senjumarus, essa daqui. É a história isso aqui, viu? Olha aqui, ó, é essa aqui. Inclusive para os meus alunos do curso eu postei uma foto que eu tirei da Shikoku News, da entrevista dele sobre isso. É uma árvore muito, muito importante ali, né, para quem curte ali a cultivar, né? Isso é muito importante, ó. Dá uma olhada no Ogon Janome aqui. Ó, tem uma outra espécie aqui. Janome, ó. Tem vários Ogon Janome, tem tanto o Goyo como o Akamatsu, o Ogon Janome. Esse é o Ogon Janome do Akamatsu. Você vê que é o pinheiro vermelho, mas o Ogon Janome é o olho de dragão, ó. Que massa. Muito interessante essa espécie. Aqui, ó. Esse aqui é uma caniche onde surgiu aqui o kotobuki, né? Kotobuki Kuromatsu. Kotobuki é uma nova variedade de kuromatsu. Dizem que Nakanishi Teruaki, de 67 anos, o terceiro proprietário do jardim de bonsai Nakanishi Chinshoen, na cidade de Kinashi, em Takamatsu, é o pai da variedade. No 25º Festival de Bonsai e Jardinagem de Kinashi de 2010, Nakanishi expôs seu kotobuki com mais de 50 anos, que recebeu grande atenção dos visitantes. A sorte de Kinashi. A árvore mãe do kuromatsu, chamada kotobuki, foi encontrada em uma montanha na cidade de Kokubundi, em Takamatsu, na década de 1970. Nakanishi, fascinado pelas boas condições da árvore, tentou enxertá-la usando seu broto. O broto enxertado, então, se transformou em uma muda de boa qualidade, e ele e suas empresas a batizaram de kotobuki, que significa sorte. Houve um boom do bonsai naquela época e a nova variedade kotobuki ganhou popularidade. Sua muda foi enviada de Kinashi para um lugar distante, a região de Kanto. No entanto, o boom acabou depois de um tempo, mas ele mantém uma popularidade tranquila devido à sua beleza. Agulhas curtas características. A característica mais marcante são suas agulhas curtas. Seu comprimento padrão é de 1,5 cm, menos da metade do comprimento de outros kuromatsus. Além disso, as agulhas brilham próximas e retas, chegando a um tom verde escuro.
São consideradas pinheiros ideais. Por isso, o kotobuki é uma variedade excelente, com todas essas características. Michô não funciona para kotobuki. No entanto, é cultivada por tsugiki e leva cerca de 10 anos para ficar em boas condições, pois cresce lentamente. Ao transplantar, a cada 4 ou 5 anos, a árvore melhora a posição dos galhos e o nebário. Ela também precisa de muita rega e fertilização. Mekiri em junho e Hasukashi no inverno, o que exige bastante tempo dos cultivadores. Sobre a atividade de kotobuki, Nakanishi diz: é maravilhoso ver que a forma e a condição da árvore podem ser melhoradas com o cuidado. Mostrado a Sua Majestade o Imperador. Há um kotobuki no Jardim de Bonsai Nakanishi, Shinshoen, mostrado a Sua Majestade o Imperador quando ele descansou no Jardim Hitsurin durante sua estadia em Kagawa para o Festival Nacional de Esportes no leste de Shikoku, em outubro de 1993. Esta é uma árvore antiga, cuja parte-mãe tem cerca de 250 anos. Nakanishi cultiva este memorável kotobuki com extremo cuidado. Faz 14 anos que Sua Majestade, o Imperador, viu seu kotobuki e seu esforço aumenta ainda mais o valor. É muita coisa. Tem muito kotobuki, né, aqui, que é os tios. Porque foi o bisavô do proprietário aqui que achou o kotobuki na natureza, né? A matriz. Não tem fio o quê? Tá, vamos voltar aqui que eu ia filmar um negócio, mas não deu. Olha isso aqui, ó. A base. Olha essa base. Tá bom, só um pinheiro normal, né? Tá bom? Aqui são kotobuki, né? Pra quem não sabe, o kotobuki surgiu aqui nesse viveiro que é o Nakanishi. E tem um apelo muito forte porque foi o bisavô, o avô dele que achou. E automaticamente ele achou uma matriz por aí e ele fez um monte de base dela. Eu acho que essa aqui é a primeira aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha isso aqui, essa que foi a primeira, essa foi a base dele, se eu não tô enganado. Essa aqui é a base que ele tirou os outros, né? Mas isso faz o quê? Mais de 50 anos. Faz mais de 50 anos, se eu não estou enganado. Tem uma pequena floresta de goio. Tem nenhuma floresta, é um interligados, né? Aqui é um jardim bem interessante. Um jardim japonês. Ali tem algumas árvores. Aqui tem uma lanterna. Uma momídia aqui, né? Para não tombar, os caras colocam isso por causa do vento às vezes, até amadurecer. E é muita coisa, tem muito kotobuki, pinheiro, tem acer também pra ali, tem junipero, né? Mas esses kotobukis aqui são a maioria. São muitos kotobukis, olha isso. Aqui é a capital do... Aqui foi que encontrado o kotobuki. Tem um junipero bonito ali, né? Bonito, com uma bela madeira. Tem esse mamomide aqui. Ele parece pequeno, mas é bem grande. Tem esse tocho aqui, né? Tem outra coisa ali. Então tem muita coisa mesmo, tá bom? Muito. Kyokuryu Kuromatsu. Satoru Oro, proprietário do jardim de bonsai Oro Kyokushoin, na cidade de Kinashi, em Takamatsu, cultiva Kyokuryu por enxertia há cerca de 10 anos, uma nova variedade de Kuromatsu, coletada na ilha.
A produção está estável agora, então, na próxima etapa, ele tenta cultivar por meio de estacas. Tronco fendido e agulha grossa. A árvore-mãe de Kyokuryo foi coletada na ilha de Nishijima, na província de Hyogo, no mar interior de Seto. Oro a cultivou em seu jardim e fez bonsai há 13 anos. A altura é de 110 centímetros. Possui boas características de agulhas e tronco bem fendido. Ele acredita que a árvore sofreu mutação a cerca de 15 centímetros das raízes. A característica do Kyokuryo reside no seu tronco e nas suas agulhas. A árvore é do tipo Yatsubusa, com tronco bastante fendido e agulhas grossas verde escuras. Além disso, cresce bem e o tronco engrossa rapidamente. Em geral, o Kuromatsu leva alguns anos para rachar o tronco, mas o tronco do Kyokuryo racha em 5 anos. Oro começa a cultivar a muda em um vaso e a transplanta depois de 3 anos. Ela é cultivada há 5 ou 6 anos, e então as árvores são enviadas. O motivo da demora para o envio é que as árvores jovens morrem facilmente. Cultivo por estacas. Oro havia cultivado Kyokuryo por enxertia, mas agora está tentando cultivar por estacas. Ambas as maneiras permitem cultivar árvores com as mesmas características da árvore-mãe. No entanto, ele acredita que as estacas são melhores para mostrar as características da árvore. No caso da enxertia, às vezes a parte enxertada fica mais grossa do que a árvore-mãe, o que é chamado de nebossô. Comparado à enxertia, não há necessidade de se preocupar com essa questão por meio de estacas. Oro afirma: é necessário desenvolver tecnologia de estacas para preservar bons materiais de pinheiros, incluindo Kyokuryo, e aprimorar os produtos. Mas é difícil cultivar pinheiros por estacas. Muitas pessoas tentaram com Zuiho, Kotobuki e Yumenishiki, mas ninguém teve sucesso. Estamos aguardando o estabelecimento da tecnologia de estacas de pinheiros. Zuiho Kuromatsu. Masaaki Kataoka, do Jardim de Bonsai Zuishoen, na cidade de Kokubunji, em Takamatsu, cultiva a espécie Zuiho, uma mutação do Kuromatsu. Sua principal característica é a casca áspera do tronco. Além disso, há muitos outros pontos positivos: o crescimento precoce da casca, as agulhas grossas e duras e a boa brotação. Árvore-mãe de Goshikidai. Por volta de 1955, Kataoka encontrou um Kuromatsu de 60 centímetros de altura, com casca e agulhas de boa qualidade, perto de sua casa em Kokubunai, um planalto ao extremo sul de Goshikidai. Provavelmente ele havia crescido após um incêndio ocorrido ali em 1946. Logo, ele pegou um broto da árvore e começou a cultivá-la. O nome Zuiho foi dado em homenagem ao seu jardim. Depois disso, ele tentou multiplicar a árvore com Tsuguki e Toriki. No caso de Tsuguki, funciona bem com um enxerto de Kuromatsu de 2 anos. Há muitas mudas jovens em vasos em seu jardim, enxertadas no ano passado e transplantadas nesta primavera. O estoque será cortado neste outono. Após 4 ou 5 anos de cultivo, as árvores podem ser transportadas. O nebari de Tsuguki é muito bom comparado ao sashiki. A quantidade de toriki é pequena, no entanto, 3 anos após a retirada da parte mais grossa, a árvore adquire uma boa aparência. A tecnologia do sashiki é pouco desenvolvida. Para proteger os recursos, muitas pessoas aguardam os resultados das pesquisas até o presente. Um dos atrativos do Zuiho é a aquisição da atmosfera ancestral em pouco tempo, o que é importante para o bonsai. Kiyoshi Hiramatsu, do Jardim de Bonsai de Seijuen, na cidade de Kokubunji, em Takamatsu, cuida de Shorin de Zuiho de 18 centímetros de altura, cultivado no Jardim de Bonsai de Kataoka. A árvore tem cerca de 20 anos e foi cultivada por sashiki. A árvore possui muitos atrativos de Zuiho, como as agulhas grossas e duras e a casca áspera.
Além disso, possui Mikigamai e Nebari. O musgo na base da árvore cria uma atmosfera antiga e magnífica. Hiramatsu diz: ele tem muitos elementos de um bom bonsai. O formato é ideal como um moyogi de Shorin. Se ele tiver aparência antiga, ficará mais atraente. As folhas do pinheiro negro dourado estão adquirindo uma linda cor dourada. As folhas de inverno são realmente lindas. Não é amplamente disponível, então parece que muitos jardineiros nunca viram as belas folhas deste pinheiro. De acordo com um grande guia ilustrado para árvores, por Keiji Uehara Ariake Shobo, ele tem sido amplamente admirado no Ocidente. Então, talvez os ocidentais sejam mais atraídos por ele e o apreciem do que os japoneses. Outro dia, um jardineiro viu esta muda e redescobriu seu charme dizendo: o pequeno pinheiro negro dourado é muito bonito quando visto de cima. A beleza das folhas é particularmente impressionante quando vista em contraluz ou semi-contraluz, sob o sol da manhã ou da tarde. Por ser uma variedade antiga, sua história é desconhecida, mas acredita-se que provavelmente foi descoberta por alguém no passado como uma mutação da muda e transmitida. É uma variedade atraente originária do Japão. É uma árvore conífera perene da família Pinaceae gênero Pinus, um pinheiro com folhas em forma de leque na base. Existe desde tempos imemoriais, mas é uma espécie com poucas informações. História das coletas de Kuromatsu. Existem 8 pontos de coletas de Kuromatsu no Japão: Sado, Shimane, Sanuki, Kashima, Genkai, Mikawa, Kishu e Awaji. Para fins diferentes, a cidade de Kokubunji é pioneira, mas o primeiro boom veio da região de Mikawa. Hoje cobre Aichi e outras prefeituras. A coleta de pinheiros negros selvagens para bonsai começou na cidade de Kokubunji, condado de Aialta, província de Kagawa. Ela remonta aproximadamente ao período Meiji. Os primeiros registros, portanto, é mais antigo. Só começou a se desenvolver de fato no período Showa, e a Era de Ouro continuou até por volta de 1930. O pinheiro negro colhido era comprado por comerciantes, principalmente nas áreas de Kyoto, Osaka e Kobe, com suas raízes enroladas nele. Mas então veio a guerra. Numa época em que a necessidade de aumento da produção de alimentos era crescente, a presença de pinheiro negro e nishikimatsu plantados nos campos despertaram grande ânsia nas autoridades, e houve uma tragédia na qual pinheiros negros plantados nos campos foram impiedosamente queimados. Após a guerra, a colheita foi retomada por volta do período Showa. As áreas de colheita se expandiram das montanhas próximas, antes da guerra, para áreas costeiras e ilhas no mar interior de Seto. O pinheiro negro colhido em áreas costeiras era chamado de árvore bicicleta ou jitenshi, devido à forma como era transportado, e aqueles colhidos nas ilhas eram chamados de shimaki. Dizia-se que este pinheiro negro era um tameki, ou árvore para lenha ou tábua, mas o tempo passou sem nenhuma evidência sólida. Só recentemente, em 1985, seu local de nascimento se tornou claro. O mistério foi resolvido por acaso durante uma investigação realizada pela equipe da nossa revista na cidade de Kokubunji. Sabia-se que a pessoa que havia arrancado a árvore pela raiz era o falecido Hiramatsu Masao, que administra o Jardim Shunshoen na mesma área. E quando entrevistamos seu filho, Hiramatsu Kuniaki, descobrimos que ele tinha dúvidas sobre o pinheiro negro ser uma árvore da ilha.
No passado, a lenha era o único combustível disponível na ilha, e galhos de pinheiro negro eram usados como material para isso. Em outras palavras, muitos dos pinheiros negros colhidos na ilha eram caracterizados por terem seus galhos cortados para lenha e sua base engordando. Este pinheiro negro, que mais tarde foi determinado como imóvel, tinha um tronco interessante e foi usado para bonsai.